Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos recebendo a todos aqui para mais uma noite de atividades a ser realizada na nossa casa. Sejam todos bem-vindos, com a graça da espiritualidade superior. Como de praxe, a gente pede para que desliguem os celulares nesse momento, para que a gente possa estar em sintonia com as palavras que aqui hoje serão proferidas, com os ensinamentos, tá? E a gente sempre também pede, como de praxe, para que todos aqueles que porventura puderem oferecer uma carona a quem de repente também estiver precisando, por causa do horário, por causa do local erro, toda carona solidária, ela é bem-vinda, tá? Então, começo de mês, tá? Começo de uma nova etapa nesse ano, então que a gente possa começar com o pé direito, né? Que hoje, como sendo 1º de abril, que a gente não faça, né, do dia da mentira um dia que a mentira seja parte da nossa vida, que ela seja dominante. Que a gente possa sempre ser verdadeiro com a gente mesmo, tá bom? Então a gente vai pedir nesse momento agora, todo mundo sentado confortável, relaxando. Nesse momento agora, Lusa vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Esse texto é do livro Reflexões, né? E é sobre o amor. O que é o amor? O que é esse sentimento que muitos falam, mas poucos sentem? Em nome dessa palavra amor, se mata? Isso seria amor ou posse? Pois amor não se mata. Pela posse, sim. Quando queremos ser dono do objeto amado. Amor não fere, não aprisiona, muito pelo contrário. O amor verdadeiro liberta e traz alegria, pois queremos ver o objeto desse amor feliz. E ninguém é feliz aprisionado. O que seria, então, esse tão falado amor incondicional? Esse amor ao próximo? Amor, amor, amor. Fácil falar, difícil praticar. Aqui estamos para aprender a amar, no sentido total, absoluto do sentimento, sem egoísmo, sem orgulho, sem falsa humildade. Simplesmente sentir. Deixar fluir sem questionamento, sem amarras, com total liberdade do ser. É tão difícil explicar. Mas por que temos que explicar? Por que não podemos simplesmente sentir e nos entregar a esse amor? Por que temos que racionalizar o amor, quando somos tão irracionais para tantas outras coisas? Por que o medo de amar e se entregar a esse sentimento? O único sentimento que, quando sincero e verdadeiro, é capaz de transformar o desespero em esperança, o rancor em perdão, a raiva em compreensão, o ódio em amor. Vamos seguir em leveza para poder trazer o bem-estar e alegria. Se quisermos transformar nossa casa planetária, temos que aprender a amar, sem esperar nada em troca. Amor por amor. Amar sem preconceito, sem amarras, simplesmente amar. Temos que transformar essas 4 letras em sentimento verdadeiro. Isso sim é amor incondicional. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, então, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura de trabalhos. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amado Mestre, cá estamos reunidos em mais uma noite de atividades na casa. Viemos aqui humildemente suplicar a vós que todas as mensagens aqui hoje ministradas possam nos trazer um pouco mais de conhecimento
para que possamos trabalhar nossa humildade, nossa harmonia, nossa conexão com a espiritualidade superior, que possamos também a cada dia nos aperfeiçoar, nos melhorar no desempenho de nossas funções na nossa vida terrena. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Amém. Bom, gente, então hoje, tá, o palestrante programado para a noite de hoje, ele teve um problema, né, de ordem maior em cima da hora. Então, hoje quem vai comandar os nossos trabalhos aqui na casa vai ser a Clélia, tá? Bom, gente, a palestra de hoje seria da Camila. A Camila iria falar sobre a lei da adoração. Me dá aqui, que senão eu não enxergo nada. Iria falar sobre a lei da adoração, mas houve um imprevisto, né? E sempre quando há um imprevisto tem que ter um médium aqui de stand-by. E no caso aí fui eu. Antes de começar o tema, que a Camila iria falar sobre ele, eu queria, lembrando que vivemos aí a Páscoa, vivemos um final de semana aí de comemorações, né? Bacalhau, peixe, chocolate, né? Mas qual é o sentido da Páscoa? A gente tem que pensar sempre que Páscoa é ressurreição, é renovação. Então, o sentimento que nós temos que ter diante da Páscoa, nesse dia, é o mesmo sentimento que a gente tem que ter todos os dias quando a gente levanta. É um sentimento de renovação. Vamos renovar cada dia, vamos mudar cada dia, vamos transformar todos os nossos sentimentos negativos, porque eles estão em nós ainda. Nós estamos num planeta de provas e expiação. E é lógico que, estando neste planeta, ninguém é perfeito. Tá? A perfeição não faz parte deste mundo. Então, nós hoje queremos aqui, em nome do GEL, de todos nós que trabalhamos, desejar a todos vocês, a todos nós, uma excelente renovação. Que a gente possa renovar mesmo todos os dias, procurando sempre ser um espírito melhor, fazer o melhor para que este mundo seja melhor para nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, etc, etc e tal, tá bom? Então, boa Páscoa no coração de todo mundo. A Camila pediu que falasse sobre a lei da adoração. É do Livro dos Espíritos, né? É o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que vai, e estão lá exatamente no terceiro livro, sobre as leis morais. E a lei da adoração é a primeira das leis que Kardec aborda nesse capítulo. E a gente não vai falar aqui da adoração no sentido que quase todos nós até pensamos, né? A briga com os óculos vai ser grande, tá, gente? Porque a gente quando diz, eu adoro meu carro, adorei aquele vestido, adorei não sei o quê, né? É uma forma diferenciada. E quando eu era criança, eu me lembro que mamãe não gostava que a gente falasse, adorei a comida de hoje. Ela não fale, adorei. Eu não sabia o que era, porque ela não queria que eu adorasse alguma coisa. Mas na simplicidade dela, ela entendia que a adoração é um sentimento, uma emoção, é uma coisa bastante forte, é uma coisa que está em nosso pensamento, né? E a gente, na verdade, gosta dos objetos, gosta, né? Mas no caso da lei da adoração, a finalidade da adoração aqui é a nossa elevação de pensamento, é o nosso contato com a superioridade, é o nosso contato com Deus, né? Então, por isso, Kardec aborda aqui na questão 649, ele pergunta aos espíritos, né? Porque Kardec sempre perguntava a vários espíritos, e quando os espíritos respondiam a mesma coisa, ele pegava aquilo, compilava e era a resposta. Era um método científico, né? Que todos os cientistas têm que usar. Quando a gente toma uma vacina, antes tem exatamente um grupo de voluntários em que essa vacina recebem, se colocam ali à disposição para receber essa vacina, é acompanhado esse grupo para a gente ver o resultado. É um método científico. E Kardec era um cientista. E por isso mesmo
ele usou esse método. Então, na finalidade da adoração, ele diz assim, em que consiste a adoração? Ele fala que os espíritos respondem que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem se aproxima de Deus, aproxima sua alma de Deus, seu espírito de Deus. Agora, não é uma reza simples e pura, né? Seria elevar o pensamento, tem que ter emoção, tem que ter vontade, tem que ter o objetivo de estar próximo de Deus, de estar próximo da espiritualidade maior. A adoração é o resultado de um sentimento inato, né? Pertence ao homem, nasceu com o homem? Sim. Todos os homens, em todos os tempos, sempre acharam que tinham um ser superior, né? E às vezes eles tinham até vários deuses, né? Denominavam as coisas que eles gostavam, que eles respeitavam, como o nome que eles achavam. Deus da natureza, né? Seria o relâmpago do trovão. Todos eles tinham uma denominação que eles davam. E nós mesmos também tínhamos vários deuses, né? No nosso processo de evolução, passamos por um período de acreditar, que seria o politeísmo, né? A gente acreditar em vários deuses. Com Moisés, através de todo o trabalho que Moisés fez, né? Levando toda aquela tribo pelo deserto, ele conseguiu incutir na cabeça das pessoas que havia, de fato, um único Deus para ser adorado. Por isso que nós hoje, à medida em que nós nos tornamos cristãos, a gente acredita que há um só Deus. Existem vários espíritos iluminados, né? Existe um só Jesus, né? Que é Filho de Deus, que decidiu, né? Reencarnar aqui na Terra como homem, para deixar a sua mensagem. Porque Deus é algo assim, para as pessoas, quando a gente fala em Deus, é algo que a gente não consegue concretizar. Que imagem nós vamos dar para Deus? E quase sempre a gente cria uma imagem. Joana de Ângeles, ela fala uma coisa que eu sempre acreditei. Ela disse que ela não é capaz de descrever Deus. Como você descreve Deus? Não sei. Eu não sei descrever Deus. Que forma ele tem? Não sei. Mas eu sou capaz de sentir Deus. E é exatamente isso. Deus para nós é um sentimento, é uma emoção, é a certeza de que existe algo, né, acima de nós. Como a gente vai explicar as leis do universo? Como é que a gente vai explicar isso tudo aí? Como é que isso tudo funciona sem que tenha um ser superior? E essa ideia de um ser superior acompanha o homem através do processo evolutivo dele, claro. E a consciência da fraqueza da gente, até ele diz aqui, né, que é a consciência da nossa fraqueza, porque nós sabemos que nós somos frágeis diante de Deus, né? Então a gente tem que se curvar diante de algo que pode ser superior, que pode nos proteger. Desse sentimento que a gente tem diante das necessidades nossas, das dificuldades nossas, de nos curvarmos mesmo, de pedirmos mesmo proteção, de sentirmos, Pai, ajude, né? Me ajude, cuide de mim. Por quê? Porque a gente tem certeza de que sozinhos a gente não vai conseguir fazer. Então, esse sentimento de que o homem, ele tem certeza absoluta de que ele é inferior, de que ele é frágil, faz com que a gente fortaleça a imagem de Deus na nossa vida e a necessidade de se acreditar em algo. Agora ele pergunta se houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração. Não, jamais houve um povo totalmente ateu, que não tem esse sentimento de adoração, ser, dê o nome que quiserem dar. Às vezes a gente pergunta a um ateu, conversando com um ateu, eu sou ateu convicto, sou ateu convicto. Convicto. O que você acredita? O que está aí por cima disso tudo? Como nós podemos explicar todos esses fenômenos? É uma energia superior. Aí a gente diz, bem, a energia superior que ele acredita, para nós é Deus. Nós só damos um nome
nessa energia superior. Então, por isso que ele diz que não tem pessoas, não tem uma pessoa, não tem povos que são ateus, porque sempre estão acreditando numa energia superior, seja lá o nome que derem, não importa, tá? Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Sim, sim, ela faz parte da lei natural. Ela é o resultado do sentimento inato do homem. Ela nasce com a gente, ela pertence a gente. Até mesmo uma criancinha já começa desde cedo a sentir essa emoção, essa conexão, né? Cabe a nós, pais, logicamente, né? Educarmos isso, orientarmos, né? Ajudarmos que ela comece. E vai ser bom para a criação dos filhos, né? Criar filhos sem acreditar em nada, né? É criar filhos sem objetivo na vida, sem acreditar que ele pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode criar família, ele pode vencer na vida. Então, é muito importante que os pais, desde cedo, independente da religião, né, levem os filhos a fazerem, antes de dormir, uma prece, né? Pedir para proteção, agradecer, porque é muito importante que nas nossas preces, porque tem um sentido especial na prece, né? Você pede, porque nós somos pedintes, não adianta, né? A gente sempre tem que pedir. A gente pede, a gente agradece, não é isso? E a gente adora, a gente revela nosso sentimento de emoção. Então, esse sentimento é nosso. Ninguém ensinou pra gente, é natural em nós. E a gente, como responsáveis que somos, né, pelas pessoas, temos apenas que despertar e fazer com que essas pessoas coloquem em prática os bons sentimentos, né? Agora, existe esse tipo de adoração, esse sentimento, tem formas diferentes em todos os povos. Não é como um determinado povo, é tudo igual. Não é tudo igual, né? A gente sabe que mesmo aqui, se a gente olhar a nossa cidade, a gente vai ver que templos diferentes, né, que instituições, melhor chamando, diferentes, pregam o nome de Deus. Às vezes a maneira deles, numa visão deles, né? Aqui o GEL, ele segue a doutrina dos espíritos. Então, nossa visão é de Kardec. Qual a visão que Kardec tinha de Deus? Então, nós pegamos o Evangelho de Jesus, estudado e visto por Kardec. Por isso que algumas diferenças de interpretações existem, como existem em outros povos, né? A gente não tem aquela coisa do Deus, daquele Deus punitivo, violento, aquele Deus que castigava sempre, né? Que a gente tinha medo dele quando a gente era criança, né? A gente acha que gostava de Deus porque a gente tinha medo, morria de medo dele. Eu particularmente, fui criada na Igreja Católica e a imagem que me apresentavam de Deus era uma imagem de medo, de pavor. Então, eu não fazia as coisas porque achava que eu não deveria fazer, porque não era certo. Eu fazia, sério mesmo, com medo. Medo daquele homem tão horroroso, que me parecia tão horrível quando eu era criança, né? E, logicamente, que era representado pelos padres, né? Que falavam, que dirigiam os cultos. E tudo era pecado. Até aquilo que eu nem considerava pecado, era pecado. E aí isso faz com que a gente tenha medo de Deus e não que a gente ame Deus. E para isso não precisa ter uma imagem, basta uma energia. Ele fala da adoração exterior, que é uma coisa muito comum. Existe necessidade de manifestações exteriores? Tem pessoas que vão ajoelhar, né, vão subir a escada da penha. Tem manifestações exteriores. Várias pessoas vão querer manifestar a sua fé, a sua crença em Deus de uma forma exterior. Mas Kardec disse que os espíritos afirmam que a verdadeira adoração é aquela que é interior, está dentro de nós. Não precisamos de nada para
nos comunicar com Deus a não ser o nosso pensamento, né? Agora temos formas até diferentes mesmo. Na Igreja Católica tem lá o seu ritual, os seus dogmas, né? Aqui na Casa Espírita tem uma forma de falar de Deus, né? A gente está falando de Deus. Agora, existem, com certeza, tribos que têm religiões que cantam, usam a música. São formas diferenciadas de exteriorizar, mas não são tão necessárias assim para a maioria dos espíritos, daquelas pessoas que realmente apenas acreditam, elevam o pensamento, conversam com Deus, né? E desde que faça de coração. A adoração exterior é útil? Se não for diz Kardec, acho muito interessante, se não for um simulacro, né? Ok, é útil. Por exemplo, não adianta nada eu acabar de matar uma pessoa e resolver ir lá para a igreja, comungar, confessar, né? Aí entrar na fila lá que o padre está distribuindo a hóstia e achar que meu pecado evaporou com isso. Eu fiz um sacrifício, né? Mas é lógico que ele até coloca que desde que exista o arrependimento de coração, que saia do coração, que saia realmente de nós, essa adoração é útil. Então, se você coloca, eu particularmente acho que não tem nada demais, e houve até uma época e existe ainda, queima de imagens e tudo, das pessoas terem imagem. Me lembro quando criamos o GEL, que ganhamos aqui Francisco de Assis, as críticas que recebemos, que nós estávamos adorando a imagem. Nós somos pessoas, seres inteligentes. Nós sabemos que Francisco de Assis não está aqui, que ele apenas é uma representação do sentimento que a gente tem, né? Do espírito, da importância do espírito Francisco de Assis. Então seria uma ignorância achar que a pessoa, só porque está com uma imagem, né, ela estaria ali adorando a imagem. Claro que houve até exageros, né, as pessoas ficarem adorando a imagem como se elas fossem, mas exagero também em algumas religiões que incentivam aí quebrar a imagem, destruir altares, etc., principalmente das religiões afros, né? Então, com descendência afro, que tem toda uma forma diferente de referenciar a Deus, né? De falar sobre Deus. Mas é a forma deles. Tem uma manifestação exterior? Tem sim. Mas é necessário para eles, né? Aquele espírito necessita disso. Deus tem preferência pelos que o adoram deste ou daquela maneira? Será que Deus assim, vai gostar mais daquele que canta uma música para ele, daquele que se ajoelha, daquele que fica em pé, daquele que, enfim, acende uma vela? Não. Deus vai gostar de quem está pedindo e está falando com ele de coração, com amor, com afeto. Isso que importa, né? Importa a maneira como você vai falar com esse Deus, né? Então, ele não vai preferir, eles não preferem os que adoram de uma forma ou de outra, não importa. Importa que aquela pessoa, de fato, esteja manifestando um sentimento de gratidão, né? Um sentimento de amor, de respeito. Isso é que importa, né? Logicamente, Deus não é aquele cara orgulhoso, invejoso, ciumento, que a gente imaginava que ele até pudesse ser, né? É reprovável praticar uma religião que não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Vamos lá. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, só para agradar as pessoas? Que importância tem isso para você? Para Deus? Não. Então, se você tem intenção, realmente, se você gosta e quer e se referir a Deus e orar mesmo, você não tem que agradar ninguém, gente. Por isso que é errado os pais determinarem que tipo de religião os filhos têm que ter, sabe? Que eles se encaminham para uma religião, ok.
mas cada um vai fazer a sua escolha ao longo da caminhada, né? Meu filho, esses dias, até mandou foto, foi até bonitinho. Ele sempre foi criado no espiritismo, né? Ele frequentava o evangelho, enfim. Mas ele arranjou uma namorada. E até eu já falei com ele, se cada vez que ele arranja uma namorada, ele muda de religião, eu tô ferrada. Mas a namorada dele é católica, a família é católica, etc e tal. Aí ele ligou para mim e falou assim, mãe, eu fui batizada? Eu disse, não. Como, mãe, você não me batizou? Eu falei, porque eu não sou católica. O batismo, né, pressupõe você acreditar naquele ritual que tem ali. Eu falei assim, eu não iria jurar diante de Deus que eu iria criar meus filhos na igreja católica, seguindo todos os mandamentos ali, todas aquelas formas que eles têm de manifestar, se eu, de fato, não acredito. Estaria mentindo, jurando em falso. Então, nós preferimos não fazer. E aí ele falou assim, poxa, mamãe, agora eu estou namorando uma moça católica, família super católica, eu vou ter que fazer o batismo. Eu falei assim, claro, ué, você quer. Se você quer ser católico, vai lá cumprir todo o ritual que a igreja católica exige, né? Eu falei assim, ótimo. Aí ele foi fazer catecismo, aulinhas de catecismo, né? Aí teve o batismo, foi o batismo que ele mandou um vídeo, né? Aquele batismo lá de jogar aguinha na cabeça, né? E tem uma pia, né? Que tinha ali. Então, aí eu falei assim, tá vendo, meu filho? Tá legal, super legal, tá feliz? É isso que você quer? É isso que você acredita? Mas não tem nada demais você ser católico. Só não pode ser falso católico. Só não pode ser católico só porque vai agradar a Catarina, que é a sua namorada, ou os pais dela. Você tem que ser praticante da religião. Só isso. Então, ele estava lá, tá feliz da vida, vai à missa, vai tudo. Eu acho legal, super legal. Momento algum, eu vou condenar isso. No momento algum, eu vou falar, poxa, meu filho foi criado no espiritismo, se tornou católico. Não, de maneira alguma. Se esta for, de fato, uma crença sincera dele, né? Se ele praticar isso de forma sincera, não tem problema nenhum. Até porque, gente, o espiritismo, alguns nem consideram que nós sejamos uma religião. Sejamos muito mais uma filosofia de vida, sabe? Então, não impede que a gente seja espírita, que venha palestra e que frequente a igreja católica. Nada dessa coisa muito radical que as pessoas colocam, né? E acho que isso é normal, né? Jesus está em todos os tempos. Deus está em todos os tempos. Os bons espíritos estão em todos os tempos. Então, não se preocupem com isso, tá? A denominação não é importante para nós. Não é, de jeito maneira, né? O importante é que nós possamos ser pessoas boas, pessoas que praticam bem. Se nossa religião está nos ensinando a amar o próximo, a respeitar o próximo, a fazer o bem, a viver bem com a sua família, né? Respeitar as leis sociais, então, tá ótimo. O que queremos mais, né? Está agradando a Deus do mesmo jeito. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e não para escandalizar os que pensam de outra maneira? Né? Aí Kardec pergunta a esse espírito, o que adianta eu frequentar uma religião para não escandalizar meus pais, por exemplo, né? Não é o caso mais, que já estão desencarnados. Agora, se seu pai está lá, eu tenho uma amiga evangélica que ela frequenta aqui, e ela disse para mim assim, meu pai não pode saber que eu vou lá. Não tem problema nenhum, né? Você pode ir lá, porque o pai é terrivelmente evangélico. Então, logicamente, terrivelmente evangélico, você imagina que né? E aí, não vai deixar de maneira alguma a frequentar a religião espírita, até porque, segundo eles, aqui é casa do demônio.
né? Então, infelizmente, é atraso cultural deles, né? Intelectual, religioso, enfim, atraso, tá? Aí ele pergunta se a adoração em comum é preferível do que a adoração individual. Ele fala que quando a gente ora junto, né? Quando tem um grupo de pessoas orando, nós formamos uma corrente, nós fortalecemos muito mais. Não temos uma pessoa doente, seja aqui da casa, seja da nossa família, etc. Tal. Se várias pessoas estiverem orando, né, fortalece muito mais, é claro. Mas não tira, logicamente, o mérito da oração individual, que é aquela que a gente faz, né, no momento que você pode fazer o dia todo, para falar a verdade, né? Eu particularmente, eu acho que a gente pode fazer várias vezes durante o dia. E isso não quer dizer que a gente esteja louco, não. A gente elevar o nosso pensamento a Deus diante de uma coisa que você vê, que é triste, que é ruim. Por exemplo, você passa, vê um acidente de carro. Você faz uma prece, leva o pensamento a Deus, né? Pedindo a Ele que proteja aquele irmão que dali, que sofreu acidente. Você está dentro do carro, você está dirigindo. Né? Você às vezes está na rua. De alguma forma você sentiu alguma situação que você não... uma energia que você não goste, que não lhe fez bem, e leve seu pensamento, né? Peça a Deus proteção, peça a Deus para o irmão necessitado que está por aqui, né? A gente sente a energia dele, peça, estamos orando, né? Agora, podemos fortalecer as orações quando a gente faz em grupo? Sim, né? Por isso a gente aconselha aqui na casa o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é muito importante para as famílias, independente da religião. Tire um dia, eu vou ensinar conforme a gente fala aqui, tá, gente? Mas aí também não tem fórmula melhor do que a outra. Nós normalmente pedimos às pessoas que se sentem à mesa, né? Coloque um copo d'água para cada um das pessoas que estão em casa. Peguem o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Bíblia, enfim, conforme vocês quiserem, ou um texto. Façam juntos, façam naquele momento ali que a família está ligada, está junto, a família está orando junto. E o lar está sendo iluminado e protegido. Dizem os Espíritos que se nós pudéssemos ver, né, nós veríamos a luz que existe sobre todas as casas em que os seus moradores estão em prece, fazem prece. Existe uma proteção para a família, existe uma proteção para a casa. E aquela água, no momento em que a gente faz a prece, a gente pede aos bons espíritos que coloquem naquela água os remédios, medicamentos necessários para a vida de cada um de nós, para a saúde, né, para a manutenção da saúde de cada um de nós. Então, às vezes as pessoas lá em casa, ninguém quer fazer, faça sozinho, gente. Né? Faça sozinho. Não tem que esperar, ou estabeleça, de fato, uma norma dentro de casa. Vai ser tal dia, tal hora, assim, pronto, acabado. Né? Às vezes a gente tem que usar uma lei mais dura quando a gente quer colocar uma prática em funcionamento, tá? E aí ele fala na vida contemplativa. Se eu estiver correndo muito, vocês falam, tá, gente? É porque eu falo muito rápido. E se não estiverem ouvindo, pode falar também, que eles estão lá atrás, ó. Levante a mãozinha, avisa, que aí já sabe que a alma adora o microfone, né? Os homens que se entregam à vida contemplativa não fazem nenhum mal. Só pensam em Deus o dia todo. Tem algum mérito? Aí a gente fica imaginando que aquelas pessoas que escolheram uma vida reclusa, né? Um convento, não tem contato com o mundo externo, não fazem nada ativo, não tem nada ativo, nenhuma atividade para ajudar o outro. Aí Deus respondem os espíritos. Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem.
Então, uma vida contemplativa só, rezando o dia todo, ajoelhado o dia todo, não vai adiantar nada, porque a prece implica em ação, você tem que agir, tem que colocar em ação. O que você coloca em ação? Os bons pensamentos que você tem, as boas atitudes, os bons ensinamentos. Aí sim você está tendo, né, o mérito de fazer algo ativo. Então enganam-se aqueles que acham que vão passar essa vida incólume, né? Não vai adiantar nada. E quando nós chegarmos lá para prestar conta, vamos ter uma pergunta: que fizestes de vossas mãos? E o que a gente fez? Né? Então é preciso que a gente faça, é preciso que haja ação. É difícil às vezes? Né? A gente começa fazendo um pouquinho, vai devagarinho, de repente a gente vê que a gente está juntando um grupo maior para fazer o bem. Como é que se constrói alguma coisa? É juntando pessoas, conversando, divulgando, né, para que a gente possa fazer o bem. Então, infelizmente, levar uma vida dedicada ao isolamento, contemplativa só, é perder a reencarnação, porque não teve nada de útil. Então, era muito comum pessoas que tinham um aborrecimento qualquer, pelo menos eu ficava sabendo, vou me isolar num convento. Lá eu não tenho que lidar com a adversidade. Lá eu não tenho que lidar com os desafios. Mas a vida é cheia de desafios, né? A gente tem que enfrentar os desafios. Eles chegam, a gente vai vencendo um a um. E aí é o mérito do crescimento. A gente só cresce na luta, na transformação, na mudança. Do contrário, a gente vai permanecer mesma coisa sempre. Aí entra aquele negócio que a gente costuma falar da síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, né? Gabriela, né? Porque, na verdade, a pessoa não quer mudar. Ela vê que está errado, o outro aponta que está errado, mas ela não quer mudar, porque eu nasci assim, e não vou mudar mesmo, eu penso desse jeito, que burrice, né? Porque a gente tem que mudar. Mudar é bom, é prazeroso. Quando você consegue fazer alguma coisa diferente, diversa, olha só que coisa boa, né? E a gente encontra um sentido na vida quando a gente muda. Não é? Não é? Graças a Deus, não é? Por isso que eu acho que a Páscoa está todo dia em nós, que é a renovação. Ela existe todo dia. Jesus renasce em nós todos os dias. Nós renascemos todos os dias. Quando nós levantamos, né? Todos os dias, a gente pode se prometer a ser uma pessoa melhor. Um pouquinho de cada vez, gente. Por isso que o Justo gostava do grande compositor, que ele sempre botava a musiquinha. Eu adorava as musiquinhas dele. Então, é importante, sim, gente. É importante que a gente faça e que a gente aprenda e entenda que se nós queremos, nós fazemos. Nós podemos. Tá? Por isso existe querer é poder. Tranquilo. Então vamos entender isso. Não adianta achar que vai para o céu, né, como dizem entre aspas, né, que a gente não sabe para onde a gente vai direito, né, levando uma vida assim trancada dentro de um quarto, porque, olha, eu vou ficar aqui bem fechadinho aqui, porque aí eu vou chegar direto para o céu, porque eu não fiz mal a ninguém, mas tu não fez o bem, não adianta nada, né? Então a gente perdeu tempo na vida, então não perca tempo. A prece é agradável a Deus? Claro, né? Sempre a prece é agradável a Deus. Mas a prece, né, ela tem que ser ditada do coração. Por isso não existe assim, a gente pode até falar assim, vamos rezar um terço? Vamos, todos nós vamos rezar o terço, né? Fazer uma ladainha, como antigamente. A gente reza o terço. Mas será que a gente está rezando com o coração? Tem sentimento? Tem emoção? Né? Porque qualquer palavrinha que você faça, a prece não precisa ser longa, não precisa ser uma coisa assim, demorada. Ela é um ato de agradecimento a Deus, né? Porque a prece é agradável a Deus e a gente tem que agradecer sempre,
por tudo, até porque nós estamos existindo, né? Então, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé. Se não for proferida com fé, eu vou só decorar. Pai Nosso, aí eu falo Pai Nosso, então faço. Né? A Maria, aí, mas existiu uma conexão com Deus aí? Não. Então não adianta, né, a gente sentar, levantar, cumprir todos os dogmas, por exemplo, de uma igreja. Um exemplo, estou citando porque eu fui católica, né, participei da igreja católica, tenho o maior respeito pela igreja católica, apesar de não frequentar. Mas a fé, a gente precisa ter intenção, sentimento, emoção, para que ela realmente seja uma fé, uma boa prece. E Deus, logicamente, ele sempre é tocado pela boa intenção dos homens. Então, até uma piadinha, não sei se piadinha, não sei nem se é o nome disso, mas no meio católico, né, que um irmãozinho nosso, simples, né, que mal sabia falar, mal sabia rezar, ele entrou numa igreja e viu todo mundo falando coisas muito bonitas, né, lindas, maravilhosas, né, o padre falando em latim, né, não compreendeu nada. Aí ele só falava assim, meu Deus, estou perdido, né? Aí ele falava assim, Jesus, estou aqui, sou o Zé. Ele não sabia falar mais do que aquilo, mas ele falava com o coração dele. E quando ele desencarna, né, ele é recebido por um espírito e ele pergunta, quem é você? Ele fala assim, Zé, sou Jesus. Então ele tocou muito mais na simplicidade dele, tocou muito mais a Deus, né, aos espíritos superiores, do que aqueles que falavam bonito. Sabiam falar até latim, repetir em latim, né? Coisas que ele não sabia, coitado. Ele não sabia sequer falar bem o português, né? Então, quando ele pergunta a prece é agradável a Deus, desde que seja, né, com amor, com o coração. Qual é o caráter geral da prece? A prece é sempre um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele, né? Pela prece podemos fazer três coisas. Louvar, Pai Nosso tem tudo isso, né? A gente louva, a gente pede, mas a gente agradece. Então a gente tem que aprender que não adianta a gente decorar o Pai Nosso e falar de qualquer jeito, né? Decorou, pronto, eu rezei hoje 3 Pai Nosso na minha vida. Não, tá rezado, tô de bem com Deus. Não, nada disso. Você rezou com fé, você se esforçou, você se conectou com Ele, é isso que é importante. Basta um pensamento. Então você não precisa proferir palavras bonitas, basta ter pensamentos. Então, pensemos sempre, na hora das nossas preces, quando a gente vai dormir, pensa em agradecer, conversa com Deus, com os bons espíritos, porque são os mensageiros, né? Com o anjo da guarda de vocês. Agradece pelo dia, agradece inclusive pelos desafios, porque nós temos que agradecer até pelos problemas que a gente tem. Porque aqueles problemas surgem na nossa vida para nós aprendermos a enfrentá-los. Da outra vez que eles aparecerem, nós vamos estar, né? Vamos saber direitinho como enfrentar os problemas. A prece torna o homem melhor só se for de coração. Do contrário, não torna, né? Agora, se ele faz com fervor, com confiança, ele pede a Deus, ele se esforça e ele pratica, é claro que sim, tá? Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, não tem benevolência, nem indulgência, e sejam todas logicamente viciosas? Claro, gente, né? Eu não posso julgar um pastor, não posso julgar um padre, nem posso julgar um líder espírita. Mas adianta vir para cá, ler essas coisas bonitas que estão aqui escritas Kardec para vocês, e não praticar na minha vida os ensinamentos que eu estou recebendo aqui, que a primeira pessoa que está recebendo isso sou eu aqui, tá? É o ouvido mais próximo, né? Então, se isso aqui
né? Não chegar até mim e não me fazer uma pessoa melhor, com certeza não vai adiantar nada. Eu posso fazer uma palestra linda, não sei fazer palestra, mas eu posso fazer uma palestra linda. As pessoas se encantam com a palestra. Mas será que eu estou colocando em prática isso? Será que eu sou um bom exemplo de cristão? Então a gente tem que pensar assim para que a gente possa, a partir de hoje, começar a fazer preces com mais sentimentos, com mais emoção, com mais agradecimento, sabe? Com mais tentativa de mudança, sabe? Mudar é o nosso lema, né? Mudar para melhor, tá? Então, lógico, tem pessoas que empregam, gastam até dinheiro, dão um monte de dinheiro, né, para a igreja, né? Sustentam a igreja, sustentam uma instituição espírita, sustentam não sei o quê, dão muito dinheiro, mas não praticam. E a caridade para quem tem dinheiro, mais fácil que tem, é de dar dinheiro. A caridade mais difícil é aquela que você pratica, que você vai lá. Você chega lá naquele irmão que precisa de você. Você distribui um prato de comida. Né? Vamos ao exemplo assim, que a gente não pode deixar de ter do padre, esqueci o nome dele, Júlio Lancelotti. Muito bem, aí tem o bom é que a gente tem vários auxiliares, né? Júlio Lancelotti, vê se eu poderia esquecer. Não poderia. Júlio Lancelotti, lá, é o melhor exemplo de cristão que a gente tem. Está lá sentado junto dos mendigos, dos pobres, dos descamisados, daquelas pessoas, e estão levando pancada na cabeça. E estão condenando, estão apontando o dedo. Porque para a sociedade não interessa esse irmão que ali está fazendo bem. Não interessa. Porque quanto mais pobre, mais miséria, melhor para quem quer ganhar dinheiro. Quanto mais miserável for um povo, quanto menos alfabetizado for um povo, melhor para se fazer fortuna. Então não interessa aqueles que dominam uma nação que o povo estude, sabe? Que o povo pense. Pensar então é um problema sério, não pode pensar, é perigoso pensar. Pensar é sempre perigoso, né? Então, Júlio Lancelotti, ele representa uma imagem assim, de Jesus mesmo, em prática. E não tenho dúvida, gente, que se Jesus viesse hoje aqui, ainda que a gente tenha dito que a gente evoluiu, ele seria crucificado como Jesus foi crucificado. Chamado de comunista, chamado de doido, maluco. Por quê? Porque estava contra o sistema. Foi contra o sistema. Até hoje nem existe comunismo, mas as pessoas falam que é comunista. Por quê? Porque ninguém quer que o sistema seja enfrentado. E por isso é muito bom que a gente eduque os nossos jovens, que a gente faça os nossos jovens pensarem. Porque isso, eles querem pessoas alienadas. Quanto mais alienada a pessoa, maior a dominação. Sabe? Seja para o voto, seja para qualquer coisa. A gente sabe disso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente quem é educador, né? Quem tem filho, educar para que ele possa enfrentar melhor o sistema, para não ficar sempre na submissão, né? Porque a gente não vai sair do lugar. Então, não adianta orar muito, não adianta dar muito dinheiro, porque não está agradando a Deus, não. Pelo contrário, Deus deve andar meio apavorado com o que ele está vendo por aqui, né, gente? Aqui no Brasil, na Europa mesmo, os templos nos Estados Unidos, né? Os templos estão alastrando, que na verdade são companhias, são SA, né? Não são, na verdade, não tem a intenção da religiosidade. E a gente tem que entender que para Deus o importante é a nossa religiosidade. É o enfrentamento dos nossos problemas com fé, com coragem e, gente, principalmente com ética, com moral, com respeito, né, que é o que falta na comunidade. Aliás, as leis morais, elas são excelentes. Se todos nós entendêssemos as leis morais colocadas aqui por Kardec, no Livro dos Espíritos, nós não precisávamos das leis humanas.
As leis humanas só existem porque há o descumprimento das leis sociais, das leis morais, né? Então, vem uma justiça que nem é sempre justa, ela substitui, né? Ela vem, ela atua, né? Entre aspas, para defender um indivíduo. E a gente sabe que a justiça não comete sempre a justiça. A gente sabe de casos e mais casos, infelizmente, de que pessoas que deveriam julgar, né? Principalmente quando se tem dinheiro, né? Você não responde por nada. Você pode fazer tudo e tudo é desculpado. Eu me lembro, essa noite, quando eu levantei, aliás, eu li um rapaz num Porsche, né? 2 horas da madrugada, numa velocidade terrível, bateu na traseira de um carro simples, de um carro de um trabalhador que estava trabalhando. Né? O trabalhador morreu na hora. A mãe chegou, né? Tirou o rapaz do local, para não estar flagrante, né? E o policial não viu que ele saiu, né? Não viu. Imagina isso. Como não? Como não viu? Né? Então, eles foram, logicamente, eles saíram do flagrante. Agora chega lá, se apresenta com o advogado, paga uma fiança, e a fiança não paga a vida daquele pobre coitado que desencarnou e que deixou filhos, família, para cuidar. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Ou a gente melhora de vez, né? A justiça humana atua, a justiça, justiça que a gente tem aí, que muitas vezes é injusta, e a gente sabe que é, e a justiça de Deus, ela está sempre aí. Né? A justiça humana não pode não ver, mas Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Então, vamos lá. As provas que nós fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas. Quando a gente reencarna, existe um programa reencarnatório. A gente vai passar por muitas provas. Nós escolhemos. Aí ele pergunta, então se a gente rezar muito hoje, vamos orar muito, eu não vou passar? Essas provas somem do meu caminho? Não, mas só avisam. Te dá mais força, né? Você tem mais força para passar. Você vai sofrer menos. A dor vai ser menor. Então veja que é muito importante, sim, a oração, mesmo diante das provas, diante da dor. Nós não podemos mudar a nossa dor, nós podemos suavizar através das preces, tá bom? Ainda continuando aqui, só para não deixar, vou pular um pouquinho, né? Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar escrito nos evangelhos? Gente, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não precisa dizer se é vivo, se é o outro é vivo ou morto. Não tem reprovação orar por aqueles que já desencarnaram. Não existe isso. Nós temos que orar para todos os irmãos, para todos os espíritos. Então, orar por uma pessoa minha conhecida, né? Alguém conhecido meu, que desencarnou, nossa, é importante sim. Né? Talvez eles até já estejam numa situação bem melhor do que eu estou, mas a minha conexão com eles, a nossa conexão com eles é importante. Deus não reprova isso. Tem gente, orar para as almas, sei lá, isso é pecado. Não tem nada de pecado, tá, gente? Orem, sim, pelas pessoas que desencarnaram. Orem para agradecer. Eu sempre, quando eu lembro, à noite, quando eu posso, eu agradeço muito meus pais, sabe? Pelo tanto que eles lutaram para criar os filhos, tanto que eles lutaram para dar o melhor exemplo. Então, eles são desencarnados. Eu estou cometendo pecado? Não estou. Pelo contrário, eu estou me conectando com eles, estou me aproximando deles. E vai fazer bem a eles saber que nós agradecemos a eles, somos reconhecidos pelo bem que eles fizeram a nós. A meu marido, né, que a gente teve tanta coisa junta, né? Tem alguma coisa errada eu orar por ele, pedir proteção, conversar? Não tem nada errado, não. Não é maluquice. Isso faz parte, isso é normal.
sabe? É agradecer o outro sempre pelos momentos ruins, pelos momentos bons, por tudo aquilo que nós vivenciamos, né? A gente viu aqui falar sobre o politeísmo, só mais um item aqui, que é uma das crenças mais antigas, né? Que é aquelas mais espalhadas. Se isso é falso, aí a gente já tinha falado sobre isso. Essa ideia de vários deuses depende da cultura dos povos, né? Na nossa cultura, nós entendemos Deus só, tá? Nós entendemos o Deus como um único Deus, mas tem culturas que acham que tem vários deuses e a gente tem que respeitar, né? É a cultura deles, é o modo de vida deles, né? E eles dão até a natureza corpórea para esses deuses dele. A gente não tem que ficar aí criticando, analisando o Deus do outro, né? Todos nós que temos, né, que somos, né, que praticamos a doutrina cristã, nós reconhecemos um único Deus. É uma visão unicista, né, de Deus. Agora, tem outros que têm povos e vão ter que continuar. É uma pluralidade de deuses, não importa. Importa que isso seja bom para eles, né? Aqui na coisa das oferendas, né, também tem uma referência aqui que eles fazem, que não haveria um meio de tornar as oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário. Tem religiões que fazem oferendas. E as pessoas muitas vezes passam nas curvas, nas encruzilhadas, e ficam apavoradas, ficam passando na encruzilhada. Mas tá, a religião faz oferendas, que pede para a pessoa fazer, né, oferecer lá em sacrifício ou não, sei lá, de acordo com a religião deles, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. A gente sempre tem que respeitar a religião do outro, a maneira como ele prega a religião dele. Se ele acha que ir lá na encruzilhada, se ajoelhar, colocar lá alimentos, etc. e tal, para os espíritos, gente, Deus abençoa sempre os que praticam bem. Aquele ali não está fazendo mal a ninguém, né? Não está. Né? E também aquela coisa de está fazendo mal ao outro. Gente, mal só faz mal a quem faz. Porque sempre que a gente pratica o mal, ele vem sobre nós. Né? Então não adianta. É muito mais inteligente a gente fazer o bem. Quando você faz o bem, você recebe o bem. Quando você faz o mal, você recebe o mal. Então, para que você é uma pessoa? Se eu tenho, se existe, se eu tenho raciocínio, se eu sei raciocinar, para que eu não coloco em ação uma coisa tão simples? Faço o bem, recebo o bem. Faço o mal, recebo o mal. Eu vou querer receber o mal? Não. Então, é preferível que a gente escolha sempre fazer o bem. E não olhar a quem, é o ditado antigo. Faço bem sem olhar a quem. Isso é o que a gente deseja para essa noite. Que nós aprendamos, né, a orar sempre, nos conectar com Deus. E essa conexão com Deus é de coração. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de nada. Basta a conexão, tá? Também não tem lugar especial próprio, como eu já disse aqui. Qualquer lugar, gente, é levar pensamento a Deus em qualquer lugar. A gente pode fazer isso. Que é coisa mais simples do que orar, né? Não precisa ter palavras decoradas, não precisa ter um tempo específico, mas é muito bom também quando a gente vem à casa espírita ou a uma outra instituição e a gente possa se reunir aqui, todos nós, com o mesmo objetivo: aprender sobre a vida, como viver melhor, como fazer esse mundo melhor do que ele está. Né? E isso é obrigação nossa, como cristão, de fazer com que nossos filhos recebam um mundo muito melhor do que nós recebemos. Porque é um papel de todos nós aqui. Então, que o mundo seja melhor para todos nós. E desculpe o improviso. Terminados os passos, então, possamos nos preparar para a nossa prece final da noite de hoje. Senhor Deus, agradecemos por mais uma noite de estudos e atividades no dia de hoje em nossa casa. Agradecemos a todos os nossos mensageiros, todos os nossos mentores,
nossos guias de luz, a espiritualidade superior, e que ao sair daqui, Pai, possamos chegar em paz, em proteção aos nossos lares, para o desempenho da nossa missão, da nossa jornada na vida terrena, com muita fé, esperança, paz, saúde e amor. Obrigado, Senhor, fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, Boa agradecemos pelo silêncio respeitoso. Então, uma boa noite a todos, que possamos seguir na paz do Mestre, tá? Até a próxima.